Então, olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas, né, a essa disciplina. Sou a professora doutora Carolina Elizabeth Blasco, vou trabalhar com vocês aspectos relacionados ao projeto de extensão. Então, na unidade 1, foram abordados pontos relacionados à execução do projeto de extensão, envolvendo as etapas de as etapas do projeto de extensão. Foi elencado, né, e destacada a importância do registro das fotos, dos registros das observações, das habilidades, potencialidades, dificuldade das crianças encontradas no decorrer dos jogos e das brincadeiras que vocês planejaram, desenvolveram, né, juntamente com as crianças, e estes registros, eles serão utilizados agora, nesse momento, que é o relatório da ação de extensão, né, envolvendo jogos e brincadeiras. Então, o projeto de extensão, né, o foco do projeto de extensão foi que vocês planejassem a questão dos jogos e brincadeiras e desenvolvessem no contexto escolar ou na comunidade, envolvendo vizinhança, por exemplo, familiares, entre outros, né? Então, nesse momento, serão direcionadas orientações com relação ao relatório da ação de extensão. O que é o relatório da ação de extensão, né? É um tipo de texto com o objetivo de apresentar a descrição detalhada de atividades realizadas, dados e os respectivos resultados. Então, no relatório, é muito importante vocês apresentarem a descrição detalhada de cada uma das etapas, das observações obtidas, das fotos, né? E, por exemplo, vai apresentar uma foto, descrever também, por exemplo, como que a criança realizou a atividade, quais as habilidades vocês observaram no decorrer da realização dessa atividade ou das demais atividades. Ocorreu integração, cooperação entre as crianças, né? Quais os resultados atingidos com essas atividades desenvolvidas? Quais as contribuições dessas atividades para o desenvolvimento da criança? Quais materiais e objetos utilizados, né? Dados, né? E os resultados. Então, vocês vão descrever, por exemplo, passo a passo, de acordo com as etapas desenvolvidas no decorrer do projeto de extensão, considerando a importância do detalhamento. Então, não é só colocar foto ou colocar tópicos, né? Então, é preciso uma riqueza de detalhes com relação às atividades que vocês desenvolveram. Então, apresentar fotos, descrever aspectos relacionados a essas fotos, né? É importante não expor a fisionomia da criança, a identidade da criança. Então, não pode aparecer o rosto da criança no relatório. Se caso vocês tirarem alguma foto, né? O que aparece um pouco o rosto da criança, é preciso desfocar, né? Ou utilizar algum elemento que o rosto da criança não apareça no registro, mas sim apareça o movimento dela, né? Ela executando a atividade. E é importante que vocês apareçam também na foto, né? Porque isso comprova também a realização das atividades. Os dados apresentados no relatório, eles precisam ser do que realmente aconteceu, né? Trazendo aí detalhes, trazendo apontamentos, né? Trazendo também dificuldades, potencialidades trabalhadas no decorrer das atividades, que jogos foram desenvolvidos, que brincadeiras foram desenvolvidas, né? Se os alunos gostaram ou não, entre outros pontos. Então, no relatório de ação de extensão é importante, né? Primeiramente, apresentar clareza na escrita. Quando se fala clareza na escrita, uma escrita coerente, adequada, que de fácil compreensão, né, que tem articulação entre as palavras, que apresenta a ideia no todo, né, que tem articulação entre os parágrafos. É necessário ler e reler o que escreveu, realizando ajustes necessários para que o texto tenha qualidade, né? Então, nesse sentido, é importante que vocês façam a atividade com antecedência, porque daí sim vocês terão tempo para ler, reler. Caso observem, por exemplo, algum parágrafo que seja desarticulado com o texto, alguma informação, né, que precise de ajuste, ainda vocês têm tempo para fazer os ajustes necessários no texto, garantindo aí um texto de maior qualidade. Evitar ter trechos repetitivos. Então, por exemplo, se você apresentou a informação no começo do texto, indica-se que ela não seja repetida durante o texto, dando continuidade. Por isso, é necessário ler, reler e também observar, né, se tem no texto do relatório de extensão
trechos repetitivos, né? Relatar aspectos da realidade vivenciada. Vocês vão trazer aspectos da realidade vivenciada, ou seja, o que aconteceu durante os jogos e as brincadeiras desenvolvidas. Por exemplo, como que foi a acolhida das crianças, né? As crianças, elas se sentiram bem acolhidas, elas interagiram, elas cooperaram, elas trouxeram informações sobre o jogo e a brincadeira que vocês desenvolveram, né? Elas apresentavam conhecimentos prévios com relação àqueles jogos e as brincadeiras. Eles interagiram, por exemplo, o jogo e a brincadeira despertou curiosidade, né? No decorrer da atividade realizada. Então, como que foi, né? As crianças participaram, interagiram? Quais as habilidades, potencialidades e dificuldades apresentadas no decorrer das atividades, né? Por exemplo, o professor, vocês enquanto futuros profissionais, deverão observar este momento, né? A observação, ela gerou um registro, que foi comentado lá na unidade 1, a importância de fazer esses registros no decorrer das observações, porque traz subsídios para a realização do relatório da ação de extensão. É importante trazer fotos, né? Fotos de crianças brincando, jogando, né? Cuidar com a questão da imagem da criança, então não pode aparecer o rosto da criança nas fotos. Caso apareça uma parte do rosto, é preciso borrar a imagem, né? Ou fazer alguma alteração específica que a criança, por exemplo, inserir algum elemento que não vá aparecer o rosto da criança. Mas sugere-se que seja desfocado, né, a questão do rosto para que não apareça. Mas é preciso tirar fotos, né, registros das crianças brincando, interagindo com o brinquedo, por exemplo, brincando em grupo, né? E também não é só apresentar a foto, é trazer a foto e trazer reflexão sobre aquele momento. Então, por exemplo, em um momento a criança estava jogando, né? Que habilidades foram desenvolvidas? Como que foi essa brincadeira para a criança? Eles se sentiram motivados com essa brincadeira? Então, são alguns aspectos, né, que podem ser relatados. É importante que você traga uma riqueza de detalhes no relatório de extensão, porque o relatório da ação de extensão vai comprovar que vocês realmente fizeram a atividade envolvendo jogos e brincadeiras lá na escola ou na comunidade, envolvendo a família, né, vizinhança, entre outros lugares. Seguir orientações do template. Então, vocês devem seguir orientações do template. E no template tem as orientações e a parte que vocês deverão preencher, né? Então, a parte que vocês deverão preencher, ela está na cor vermelha. Então, importante focar isso. Aí vocês vão apagar aquela parte em vermelho, né? E vocês vão escrever o texto de vocês nesta parte, né? Trazendo aí informações com relação às ações desenvolvidas na extensão. O relatório vai demonstrar as atividades desenvolvidas na comunidade. Então, quanto mais riqueza de detalhes, mais vai dar visibilidade no sentido de como vocês desenvolveram o trabalho, né? Quais as possibilidades que vocês exploraram, possibilitando assim ao professor, né? Ao professor, ao tutor, acompanhar, né? E avaliar esta atividade. É importante seguir a estrutura e orientações do template. A parte que está em vermelho, né, é para o acadêmico extensionista preencher. Então, vocês vão ter acesso ao template e, frisando novamente, vocês vão preencher a parte em vermelho, seguindo as orientações do template, mas também seguindo as orientações aqui desta unidade, né, dessa aula, que as orientações estão em paralelo ao que está apresentado no template. No relatório, tem uma parte denominada resumo, né? O resumo é um texto que apresenta o escopo do relatório da ação de extensão com as seguintes informações. Então, no resumo, deverá conter tema. Vejam que nós já abordamos a questão do tema no decorrer das aulas, né? O tema envolve ludicidade, jogos, brincadeiras e brinquedo, né? Objetivo geral do projeto de extensão, né? A metodologia. Na parte da metodologia, vocês vão descrever as etapas de forma sucinta realizadas no decorrer do projeto de extensão. A metodologia envolve, né, pesquisa, planejamento, né, entre outros pontos. Então, a metodologia no resumo, é de forma sucinta,
né? Depois, na parte da metodologia, vocês vão trazer com a riqueza de detalhes. O público-alvo, por exemplo, 8 crianças de 7 anos que fazem parte do contexto familiar, né? Ou o público-alvo consiste em uma turma do segundo ano dos anos iniciais. Então, vocês vão trazer aspectos relacionados ao público-alvo, também de forma sucinta, né? E os resultados alcançados. Quais os resultados que vocês alcançaram? Por exemplo, né? Estou dando um exemplo, mas cada um de vocês vai utilizar o conhecimento, as vivências, para que vocês possam escrever os seus resultados alcançados. Por exemplo, as brincadeiras e jogos X e Y contribuíram para o desenvolvimento da lateralidade, da coordenação motora fina, para o desenvolvimento da criança, estimularam a aprendizagem do conteúdo X, né? Então, vocês vão trazer os resultados alcançados e vocês podem complementar, né, esses resultados alcançados, destacando a importância desse momento do projeto de extensão para a formação profissional. Por exemplo, né, o projeto de extensão contribuiu para a aproximação com a comunidade, né, ou com o contexto escolar, possibilitando conhecer características, e daí vocês vão completar, né? Então, vocês vão trazer resultados alcançados com relação ao desenvolvimento, participação das crianças, mas e também podem complementar com contribuições, né, dessa estrutura da realização do projeto de extensão, contribuindo para a formação acadêmica e profissional. O resumo ele não é muito extenso, né? Ele contém geralmente entre 250 a 350 palavras, né? Então, vocês podem, vão lá no campo ferramentas, contar palavras, tem um espaço direcionado a contar palavras, vocês vão selecionar o texto, colocar para contar palavras, né? E observar se atende os quesitos indicados no template e nesta orientação, que é a mesma lá do template, né? Esta orientação. Então, nesse sentido, o resumo, ele não tem espaçamento de parágrafo, né? O resumo é um texto sem espaçamento de parágrafos. É um texto, né, que traz a visão geral, né? Então, uma visão geral sobre o relatório do projeto de extensão que vocês estarão apresentando. Então, reforçando aqui, né, o resumo, apresentar o objetivo geral do projeto de extensão, que já vocês têm conhecimento, né, está lá disponibilizado também no template. Metodologia, descrever brevemente o que foi realizado envolvendo as etapas. Então, né, vocês vão descrever brevemente. O público-alvo, detalhar qual foi o público-alvo, a turma, a idade e o número de crianças, né? Eu dei um exemplo anteriormente e aqui é citado, né, os detalhes com relação ao público-alvo que precisam aparecer no resumo. E os resultados alcançados é mencionar os resultados abrangendo contribuições para o desenvolvimento da criança e formação profissional. Foi o que eu comentei também anteriormente, reforçando nesse momento. A introdução abrange a apresentação do planejamento da ação de extensão, o referencial teórico que embasa essa ação. Então, é importante que vocês possam revisitar o aporte teórico trabalhado na disciplina, né? Conhecer, por exemplo, características sobre jogos, sobre brincadeiras, contribuições dos jogos e das brincadeiras para o desenvolvimento da criança. Então, vocês vão buscar subsídios também no aporte teórico trabalhado, envolvendo textos, né? E capítulos de livros direcionados. O público-alvo da ação de extensão, então, mesmo apresentando lá no resumo, essa informação precisa aparecer também na introdução. Objetivo geral e objetivos específicos da ação de extensão. Então, vocês vão trazer estas informações na parte da introdução. Sobre a metodologia. Na metodologia, é importante detalhar e relacionar as atividades que foram desenvolvidas em cada etapa do planejamento da ação de extensão. Atividades desenvolvidas. Então, assim, vocês vão apresentar informações envolvendo as etapas do planejamento da extensão e, ao mesmo tempo, né, trazer detalhes sobre as atividades desenvolvidas. Então, foi planejado a acolhida. Como que foi planejada a acolhida? Vocês vão trazer detalhes sobre isso. Como foi desenvolvida a acolhida? Como foi a participação das crianças em envolvimento, né? Quais as dificuldades encontradas? O que vocês observaram nesse momento da acolhida? Ela é importante para
o início da atividade, então vocês vão trazer, aqui eu trouxe um exemplo, mas vocês vão detalhar, por exemplo, sobre a acolhida, sobre o desenvolvimento das atividades, sobre a roda lá no final, que as crianças vão detalhar como que foi a experiência com jogos e brincadeiras. Então, vocês vão detalhar e relacionar as atividades. É importante comprovar com fotos, né, todos os momentos apresentados na metodologia, envolvendo a questão do planejamento e desenvolvimento das atividades desenvolvidas. A metodologia. Então, na metodologia, quando se fala em trazer no relatório informações sobre a realização da ação de extensão no contexto escolar ou na comunidade, vocês precisam detalhar, por exemplo, pontos sobre cada uma das etapas. E, novamente, eu apresento aqui as etapas para que vocês sigam essa organização. Então, etapa 1, escolha do público-alvo. Vocês vão descrever como que foi esse momento da escolha do público-alvo. A etapa 2, o contato com a escola. Quando se fala em escolha do público-alvo, vocês podem também mencionar, por exemplo, justificando, né, os motivos que contribuíram para escolher aquele público em específico, né? Por exemplo, proximidade das crianças, a escola mais próxima, a turma, por que vocês escolheram aquela turma, né? Então, vocês vão trazer detalhes com relação a essa etapa 1. A etapa 2 é o contato com a escola ou responsáveis da criança. Vocês vão detalhar também aqui como que foi esse contato com a escola, né, e com os responsáveis da criança. Vamos detalhar de acordo, né, considerando aspectos do planejamento, mas como que foi a ação, como que vocês realizaram, como que foi essa realidade vivenciada. A etapa 3 é a seleção das brincadeiras. Que requisitos vocês utilizaram para a seleção das brincadeiras? Quais brincadeiras foram selecionadas, né? Também vão trazer com riqueza de detalhes. Organização dos materiais e confecção dos brinquedos. Então, vocês vão tirar fotos desse momento em que vocês estarão organizando os materiais, mas também tirar fotos da confecção dos brinquedos e dos jogos, né? É importante que vocês tirem fotos, né, desse momento, vocês organizando os materiais, se utilizaram materiais recicláveis, que materiais vocês utilizaram, né? E também como que foi a confecção dos brinquedos e dos jogos. É necessário registrar as etapas da confecção dos brinquedos, né? Trazendo fotos e também detalhando. Por exemplo, no primeiro momento foram recortados 4 quadrados, por exemplo. No segundo momento, vocês vão detalhar informações sobre a confecção e construção, né, do material. Tiveram auxílio de alguém? Também vão registrar. Em seguida, no relatório, vocês vão trazer dados sobre a organização do espaço. Qual foi o espaço escolhido, né? Como que foi a organização do espaço? Podem tirar foto do antes e depois, a partir da organização, né? Comprovando que vocês organizaram aquele espaço, visando desenvolver os jogos e as brincadeiras com as crianças, né? Também trazendo uma riqueza de detalhes sobre quais elementos que fizeram parte do espaço, né? Que objetos utilizaram, quais brinquedos utilizaram, destacando, inclusive, demonstrando que aquele espaço não oferece risco, né? É um espaço adequado para as crianças. Então, vocês vão trazer também com detalhes essas informações. A 7ª etapa é a acolhida das crianças. Então, no relatório também, deverão trazer dados sobre a acolhida das crianças, como que foi, todas as crianças convidadas compareceram, foram bem acolhidas, como que elas se organizaram na sala a partir do acolhimento, como que foi aquele momento inicial de conversa, diálogo com as crianças. Então, vocês vão detalhar também as habilidades observadas, por exemplo, interação, cooperação, né? Ou falta de interação também das crianças, indicar também se vocês, enquanto futuros profissionais, tiveram que motivar as crianças a participar ou não, se tiveram crianças inclusas, crianças com necessidades educativas especiais, como que foi essa acolhida com essas crianças, né? Também vão trazer detalhes na questão da metodologia envolvendo um relatório de ação de extensão. Importante destacar, não é copiar do planejamento as informações e trazer aqui, é estabelecer um paralelo entre o que foi planejado e as atividades envolvidas. Então, vocês vão trazer dados do planejamento e também no sentido assim, envolvendo o planejamento, ou seja,
A organização do espaço está no planejamento. A acolhida das crianças está no planejamento. Como que foi desenvolvida essas atividades envolvendo este momento? Então, vocês vão estabelecer um paralelo, né, a partir do planejamento e das ações desenvolvidas por meio do projeto de extensão. Desenvolvimento dos jogos e brincadeiras com as crianças. Vão trazer também com riqueza de detalhes. Como que foi, né? Como que as crianças participaram das atividades, como que foi esse desenvolvimento dos jogos e das brincadeiras com as crianças. Então, vocês vão detalhar dados sobre este momento também, trazendo fotos e trazendo dados sobre essas fotos, realizando inclusive uma reflexão. Este jogo, essa brincadeira, contribuiu de que forma para o desenvolvimento da criança, né? E o que vocês observaram que contribuiu? Por exemplo, para o desenvolvimento da aprendizagem de conteúdos, do desenvolvimento da psicomotricidade e outros aspectos. Vejam, no relatório é preciso apresentar dados sobre cada uma das etapas planejadas, articuladas à ação desenvolvida no contexto familiar, no contexto social, né? Envolvendo públicos diversos, ou no contexto escolar, para quem optar pelo contexto escolar. Então, vocês têm liberdade, né? Tiveram a liberdade de escolher o público-alvo, né, de acordo com a disponibilidade de cada um. No relatório, é preciso detalhar na metodologia, né, tudo o que foi desenvolvido no decorrer das atividades, né, envolvendo jogos e brincadeiras. A metodologia: descrever as atividades envolvidas, trazendo evidências por meio de fotos e outros registros. Vocês podem, por exemplo, apresentar imagens envolvendo a atividade, né, fotos, relacionar essas atividades com o referencial teórico. Por exemplo, será desenvolvido um jogo, de acordo com o aporte teórico. O que é o jogo? Então, vocês podem trazer a questão do jogo e articular com o referencial teórico, né? Que embasou o planejamento da ação de extensão, registrando possíveis reflexões a partir das atividades desenvolvidas na ação. Sobre o tópico resultados alcançados, vocês vão detalhar os resultados e contribuições do desenvolvimento dos jogos e das brincadeiras com as crianças, né? Vão retomar os objetivos da ação de extensão. Então, é importante retomar, olhar quais são os objetivos da ação de extensão para desenvolver os resultados e contribuições, né, do desenvolvimento dos jogos e brincadeiras com as crianças, né? Escrever os resultados alcançados com o desenvolvimento das atividades e apresentar reflexões sobre as aprendizagens construídas com o desenvolvimento dessa ação de extensão e sua relação com a futura atuação profissional. Então, vocês vão trazer dados dos resultados e contribuições dos jogos e das brincadeiras para o desenvolvimento da criança. Então, como que os jogos e as brincadeiras que vocês planejaram e desenvolveram contribuíram para o desenvolvimento da criança, né? Em que aspectos contribuíram? Por exemplo, contribuíram para o desenvolvimento da cooperação, para a interação, né? Contribuíram para o desenvolvimento psicomotor, envolvendo coordenação motora fina, coordenação motora ampla, né, a noção de equilíbrio, por exemplo, e envolvendo também a questão da aprendizagem de conteúdos, como também o desenvolvimento de saberes e conhecimentos, né, e dos campos de experiência, pensando na educação infantil. Então, vocês vão trazer esses dados, né, relacionados também à aprendizagem. Os jogos e as brincadeiras contribuíram para a aprendizagem de quais conteúdos? Ou contribuíram para o desenvolvimento de quais campos de experiência, pensando na educação infantil? Também a relação, né, como que esse projeto de ação e extensão contribuiu para a futura atuação profissional. Ou seja, este momento possibilitou vocês vivenciar o quê, né? E como que contribuiu para a futura atuação profissional? Por exemplo, foi um momento que, para quem vai desenvolver atividades no contexto escolar, é um momento que aproximou do contexto escolar, vocês passaram a compreender a dinâmica desse contexto escolar, a observar características das crianças, quais as aprendizagens obtidas por meio do planejamento, do contato da escola, do desenvolvimento das atividades juntamente das crianças, do diálogo com essas crianças. Então, vocês vão detalhar como esses momentos contribuíram para a sua formação profissional e também futura atuação profissional. É necessário que vocês organizem o tempo para que possam realizar a escrita, né?
tragam detalhes com relação ao projeto de extensão, a ação de extensão realizada envolvendo jogos e brincadeiras. Importante comprometimento, envolvimento com a atividade, aspectos que vão garantir e contribuir para que o relatório de extensão traga dados, né, e traga visibilidade, demonstrando que realmente vocês fizeram um projeto de extensão e que esse projeto de extensão, envolvendo jogos e brincadeiras, contribuíram de alguma forma para o desenvolvimento da criança, né, e para o desenvolvimento profissional. Apresenta algumas referências utilizadas, né, que contribuíram para o embasamento desta aula. Desejo bons estudos a todos e um excelente relatório.